Olá, meu aluno, estamos de volta. No último bloco, nós discutimos a figura de sintaxe. Vimos que essa está relacionada à estrutura. Falou em sintaxe, falou em termos oracionais. Esses termos oracionais, eles obedecem a uma ordem, a chamada ordem direta. No comum, sujeito, verbo, complemento desse verbo, adjunta adverbial. A quebra desta ordem promove a ordem indireta dos termos oracionais. É aí que entra a figura de sintaxe. A figura de sintaxe cria uma quebra intencional no paradigma, no modelo, para causar beleza ou expectativa do diferente no meu leitor. Sair do banal e entrar no mundo da criação. Conversaremos agora sobre as principais figuras de sintaxe. Hipérbato. Hipérbato, em que consiste? Primeiro, vamos combinar que hipérbato não é sinônimo de hipérbole, que também é figura, que daqui a pouquinho você relembrará. Mas hipérbato consiste na inversão violenta da ordem normal dos membros ou dos termos de uma frase. Preste atenção num clássico. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Na ordem direta, ficaria dessa forma. Se conseguimos conquistar o penhor dessa igualdade com um braço forte, nosso peito desafia a própria morte em teu seio, ó liberdade. Muda tudo. Não há dúvida que o mapeamento dos termos na ordem direta é um mapeamento mais fácil, a compreensão é mais simples do que no hipérbato. Repare que hipérbato não deve ser acionado sem uma intenção legítima. Uma redação de concurso público, se você criar hipérbato, você vai complicar a sua vida. Lembre, uma dissertação tem de ser construída com uma linguagem objetiva, clara, correta, concisa, nada a ver com hipérbato. Agora falaremos do pleonasmo. Pleonasmo cai em concurso público? Muito. Pleonasmo é defeito ou qualidade redacional? Depende. Figura de linguagem é sempre assim, depende. Mas o pleonasmo, ele se subdivide. Existe o pleonasmo literário a serviço da criatividade e existe o pleonasmo vicioso a serviço da ignorância. Ignorância no seu sentido real, desconhecimento. Mas vamos a um conceito. Pleonasmo trata da repetição de significação de vocábulo ou de termos oracionais. É, meu aluno, uma palavra para representar pleonasmo? Repetição. O pleonasmo é uma repetição. Então, iam 20 anos desde aquele dia, quando com os olhos eu quis ver de perto, quando em visão com os da saudade via. Alberto de Oliveira. Meu aluno, os olhos quis ver de perto, com os olhos eu só posso ver. Chorou um choro de profundo lamento. Chorou um choro? Cláudio, isso pode? Pode. É o pleonasmo porque é uma repetição intencional. No primeiro exemplo, é a licença poética sendo acionada através da figura pleonasmo. No segundo, é criativo, não há dúvida, porque o pleonasmo foi acionado, mas quem chora, chora algo, é o chamado complemento objeto direto pleonasmo, porque ele respondeu o sentido de um verbo transitivo direto, isso cai em prova. O objeto direto pode sim ser pleonasmo. Ok, meu aluno? Então, o que eu quero é que você não confunda esse pleonasmo que está a serviço da criação da literatura com um pleonasmo vicioso. O pleonasmo vicioso diz respeito à repetição inútil e desnecessária de algum termo ou ideia na frase. Nesse caso, não é uma figura de linguagem.
é um vício da linguagem. Exemplos recorrentes: subi para cima, desci para baixo, saí para fora, entrei para dentro, ganhei grátis, hemorragia de sangue, elo de ligação, voltar atrás. Meu aluno, eu poderia ficar aqui horas produzindo, anunciando pleonasmos viciosos, porque esses estão ao nosso redor. Fique atento. Muito bem, meu aluno, falaremos agora da elipse. Elipse é uma figura de omissão. Cai muito em concurso? Cai. Mesmo porque essa figura ela é responsável pela qualificação de um texto. Quando eu falo qualificação, é o bem usar, usar direito. Porque se a elipse é acionada, isso significa que o autor desse texto, para evitar repetição vocabular, preferiu sugestionar. Logo, a elipse só funciona como a palavra, quando a palavra ou quando a expressão que é colocada nas entrelinhas, essa palavra ou essa expressão, elas são de fácil identificação. A arte de se escrever bem é a arte de cortar, de esconder. Mas esconder não é eliminar. Então, elipse é a omissão de um termo ou de uma expressão, mas de forma honesta. O leitor tem de ter acesso a essa palavra ou essa expressão através da inferência do contexto. Na sala de espera, apenas 2 ou 3 pacientes dentro do consultório 1. Então, quando eu falo na sala de espera, existem apenas 2 ou 3 pacientes. Nós podemos inferir a ausência do verbo existir. Eu posso considerar o verbo haver. Na sala de espera, há apenas 2 ou 3 pacientes. Não interessa se é o existir ou se é o haver, se é um verbo pessoal ou impessoal. O importante é que você conseguiu identificar a elipse do verbo. Dentro do consultório, 1. Quero dizer, dentro do consultório existe há um. Você observou como a elipse cria um ambiente maduro para o texto? Espero tão logo encontre seu par. Espero tão logo isto que encontre seu par. Desta vez, colocamos na elipse o conectivo. O conectivo que liga as orações. Meu aluno, não confunda a elipse com uma outra figura de omissão, zeugma. É muito comum os concursos lerem zeugma como elipse, mas não são sinônimos. As bancas ignoram no comum zeugma, colocando tudo no mesmo balão, no mesmo balaio. Mas qual é a diferença, Cláudia? Zeugma promoverá a omissão de um termo que já foi citado, já foi apresentado para o leitor. Você observou que na elipse o verbo não tinha sido antes explicitado, o conectivo não tinha sido antes publicado. Zeugma já haverá essa diferença. Zeugma. Tal figura não é frequente em provas de concurso. Logo, a ideia de uma supressão de um termo anteriormente expresso tem se aplicado também à elipse. Por isso que está ocorrendo essa mistura. Como o zeugma é pouco cobrado, as pessoas começam a trabalhar zeugma quando aparece como sinônimo de elipse, mas não é sinônimo. Em outras palavras, os concursos costumam analisar o zeugma como elipse, o que não deixa de ser verdade, pois a diferença entre elas é que a elipse é a omissão de um termo sem referência no contexto. Já o zeugma é a omissão de um termo ocorrido anteriormente no texto. O termo já foi apresentado. Então, o que nós podemos falar, o que há de comum,
As duas são figuras de omissão, elipse e zeugma. Mas há uma diferença nesse controle. Elipse é a omissão de um termo não apresentado. Zeugma é a omissão de um termo apresentado. Ficou claro? Meu primo passou em 5 concursos, eu em 3. Olha lá, eu passei em 3. Corremos 10 quilômetros, eu em 50 minutos, ele em 35. Em 35, ele correu os 10 quilômetros. Ele é muito estudioso e a irmã também é muito estudiosa. Então, você observa que o zeugma, essa figura, ela faz a omissão de termos, mas com conexão explícita na superfície textual. Assíndeto. Agora, conversamos sobre uma outra figura que também está relacionada à estrutura oracional. Pense na palavra síndeto. Síndeto é sinônimo de conectivo. Síndeto, que é sinônimo de conectivo, também é sinônimo de elemento de coesão, de conectivo. Beleza? Então, Cláudia, se síndeto é um conectivo, o que significa assíndeto? Se você entender que aquele a é um prefixo de negação, nós estamos negando o síndeto. Por isso que existe oração coordenada assindética e oração coordenada sindética. A sindética diz sim para o conectivo. Existe um síndeto, mas a assindética não. Essa não apresenta síndeto. Mas, Cláudia, onde está a arte nesta figura? Na reiteração. Assíndeto, omissão do conectivo coordenativo, que liga orações coordenadas. Para isso tornar-se criativo, tornar-se figura, marcar território, é importante que haja reiteração. Acordei, comi, saí, trabalhei, voltei, dormi. Você consegue, através da ausência dos conectores, através do apoio dos comandos verbais, imaginar o dia dessa pessoa. Fechamos 24 horas. Você observou? Se existem 6 comandos verbais, acordar, comer, sair, trabalhar, voltar e dormir, é porque existem 5 ou 6 orações. 6 comandos verbais, 6 orações. Nós contamos orações pela quantidade dos comandos verbais. Então, nós estamos com 6 orações, estamos com um período composto. As orações foram inauguradas por conectivos? Não. Usamos vírgulas, mas não conjunções. Então, essa reiteração chama a atenção. Criamos um ambiente criativo. Figura de linguagem assíndeto. Mas olha, existe o contrário, que é o polissíndeto. Se assíndeto é ausência de conjunção, o que você entende por polissíndeto? Poli significa vários e síndetos, conectivo. Repetição do conectivo coordenativo, que liga termos ou orações coordenadas. Ela não era assim, tão frágil e boba, e inocente e fácil. Esse e chama atenção. Tira o leitor de um ambiente local, de um ambiente natural, de um ambiente banal e joga esse leitor num ambiente diferente, criativo, inventivo. É exatamente essa chamada de atenção que faz com que você lembre de uma figura, a figura do excesso do conectivo, polissíndeto. Anáfora. Essa, muito cuidado. Eu já conversei com você sobre o processo de referenciação. Vou precisar
voltar a essa matéria. Referenciação são os diálogos estabelecidos por palavras dentro das orações, de orações dentro dos parágrafos dentro dos textos. Mas o que eu quero é pensar na referenciação anafórica. Você lembra? Referente anafórico é aquele que aparece antes do referenciador. Referente catafórico é aquele que aparece depois do referenciador. Nada de confundir esta matéria com esta que vamos falar agora. Essa matéria, anáfora, catáfora, é o mapeamento endofórico dos referentes textuais. É a análise do discurso? É. Agora eu estou em figuras de linguagem. E há, meu aluno, uma figura de linguagem que recebe o mesmo nome, mas não é o mesmo fenômeno. Anáfora é a repetição de vocábulo ou expressão sempre no início de cada verso ou frase. Então, não tem nada a ver com referente, composição do referente textual, e sim com uma repetição, aí sim, no início de um verso ou de uma frase. É difícil? Pelo contrário, é fácil demais porque é uma cola visual. O que eu preciso que você decore, que a anáfora, em figuras de linguagem, é a repetição de uma palavra ou de uma expressão no início, ou de um verso ou de uma frase. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Chico César. Você percebeu? Quando? Meu aluno, isso é arte, isso é criatividade. Preste atenção, na sua dissertação não vá usar, porque na dissertação não há espaço para a criatividade desta forma. Você tem de ser criativo na hora de fundamentar a sua tese. E aí, lembre que a linguagem tem de ser objetiva, nada de subjetivismo. Anáfora. Não confunda anáfora, figura de linguagem, com anáfora, processo de coesão textual. Nesta, um vocábulo tem o papel de retomar outro já mencionado. Nesta, na anáfora de coesão textual. Figuras de pensamento, mudamos de quadrado, mudamos o quadrante. Já falamos de figuras de palavras, figuras de sintaxe e agora figuras de pensamento. Quais são as principais? Antes, entenda esse ambiente. Figuras de pensamento são recursos estilísticos que tornam a expressão mais incisiva, provocando forte impressão. Aqui, exploram-se mais as ideias do que as palavras em si, ou a disposição delas na frase. Agora, é pensamento, é carga, é o valor do conteúdo e não da forma. Preste atenção na primeira. Antítese é preferência dos professores. Mexe com o pensamento? Totalmente. Eu só consigo avaliar uma antítese se primeiro eu observar o valor das palavras. Antítese joga com oposição, mas com o antônimo. É o contraste entre duas palavras antônimas, expressões ou pensamentos provocando uma relação de oposição. Mas, Marco, essa oposição não é ilógica, é uma oposição coerente para a situação. Não vá confundir antítese com paradoxo. É uma outra figura. Nessa, o jogo fica com os antônimos. Metade de mim te adora, outra metade te odeia. Há oposição, mas há algum absurdo nisto? Não. É um verso, é poesia, mas não há nenhuma ilogicidade. Não há vida sem alegrias e sobressaltos. Não há vida sem alegrias e sobressaltos.
transformou sua vida de água a vinho. Então, repare que há oposições, há antagonismo, mas essa relação de oposição sempre baseada numa lógica protegida pela situação, diferente do paradoxo. Agora sim, estabeleça confronto. Duas ideias contrárias que coexistem, que ocorrem ao mesmo tempo, implicando a falta de lógica. Você entendeu? Nada de confundir a antítese com paradoxo. Eu preciso que você entenda que a antítese joga mais para as palavras, mas o paradoxo é o momento que se joga com ideias. E essas ideias são paradoxais porque elas não habitam o campo da logicidade. Amor é fogo que arde sem se ver. Como arde não se vê? É ferida que dói e não se sente. Se essa ferida dói, como não se sente? É um contentamento descontente. Como eu estou contente e não estou contente? É contentamento ou não é contentamento? É dor que desatina sem doer. Se a dor desatinou, como eu não estou sentindo essa dor? Quem criou esses maravilhosos versos? Camões. Foi sem querer, querendo. Chaves. Você observou? Como posso querer não querendo? Então essa oposição é trabalhada de forma brilhante, mas há uma impossibilidade, porque atinge a mãe de todas as ciências, que é a lógica. Cuidado com essas duas, caem muito nos concursos. Hipérbole. Essa não é tão difícil, meu aluno. Apesar de não cair muito em provas, quando cai, você ganha. Porque a hipérbole é a figura do exagero. E nós, brasileiros, acho que temos isso na alma, né? Eu já avisei 1000 vezes que você precisa se comprometer com os estudos. 1000 vezes? Sério, Cláudia? Viu? É o exagero. Ideia que denota exagero. Se eu não passar na prova, vou dar um tiro na cabeça. Menos? Não precisa disso? O carro voava pela rodovia. Voava. Você não vai ser multado. Já falei 1000 vezes para você calar a boca. Falou uma, quiçá duas, mas claro que causa impacto. A intenção dessa figura é realmente marcar o território, não passar despercebida. E gradação? O nome já se autoexplica. Haverá uma sequenciação que poderá ser ascendente ou descendente. Mas cuidado, nem sempre uma gradação é fácil de ser percebida. Enumeração que denota crescimento ou diminuição, clímax ou anticlímax. É um pássaro, é um avião, não é super-homem. Você observou? De um pássaro, ampliei, fui para um avião, ampliei, fui para um super-homem. Isto é gradação e muito recorrente. O primeiro milhão possuído excita, acirra, assanha a gula do milionário. Observe que belíssimo trabalho de gradação ascendente. O amor é esfuziante, grande, perturbador, uma tragédia. Mais um exemplo de gradação ascendente, que vai aumentando a angústia do ouvinte em função da definição do amor. Isto, quando cai em prova, costuma retirar pontos do meu candidato. Por isso, candidato, treine o olhar, treine o olhar, treine o olhar. Você já sabe o que é gradação, basta agora ter intimidade com as construções gradativas. Próxima figura, eufemismo. Essa figura é do bem, é da paz, porque ela tenta acalmar o coração do ser. Ela tem a responsabilidade de comunicar fatos não agradáveis de maneira sustentável, agradável. Para isso, precisamos pensar muito para não chocarmos, não magoarmos, já que a mensagem em si
já não é agradável. Suavização de uma ideia negativa. Agora ele foi para o andar de cima, descansou. O que significa isso? Se você está antenado, está aqui, está agora, sabe que isso está relativo à morte, à noite. A noite também é um outro recurso para simbolizar a morte. Ela trabalha higienizando locais contendo detritos orgânicos. Que maneira interessante de comunicar que ela trabalha com a limpeza, né? Fezes, urinas. Na verdade, ela é responsável pela limpeza do ambiente. E esse ambiente é o banheiro, é o vaso sanitário. Por ser uma pessoa de cor, naquela época, vivia de caridade pública. Pessoa de cor dói a alma, né? Se referindo ao negro, esmola, porque essa caridade, na verdade, é uma forma mais amena de comunicar esmola. E aí, meu aluno, eufemismo é uma forma polida para comunicar algo nada agradável. Beleza? Vou avançar. Ironia. Será que você vem acionando muito esta figura? Ironia é um recurso para pessoas inteligentes, porque é uma forma de comunicar algo exatamente com uma intenção contrária. Mas para que ser direto se eu posso ser criativo? Então, eu aciono a ironia. Consiste em declarar o oposto do que realmente se pensa ou do que é, com um tom de deboche, normalmente. Ela é ótima pessoa, afinal, vive judiando das crianças. Ah, sim, ela é ótima, né? Olha aí, meu aluno, na verdade, de ótima, ela não tem nada. Mas para que ser direta, ser literal, ser banal, se eu posso comunicar o mesmo de uma forma mais criativa? Que motorista excelente você! Quase me atropelou. Excelente para matar. Calma, eu estou comunicando o contrário. Na verdade, você é um irresponsável. Mas para que ofender desse jeito, se eu posso ofender de uma outra maneira? Mas é claro que o efeito que a ironia deve provocar, esse efeito vai depender do interlocutor, que há pessoas que não conseguem interpretar um texto irônico. E aí não vê a menor graça. Há alguns que só conseguem rir de uma piada 4 dias depois. Muito bem. Prosopopeia ou personificação, figura muito acionada no mundo lúdico, no mundo infantil, no mundo das crianças, porque é o momento onde animais ou seres inanimados, objetos, assumem comportamentos de animais racionais. Uma história, uma fábula, um apólogo, nesses ambientes, tudo pode. Pense no clássico do Walt Disney, A Bela e a Fera. Esta produção reúne tudo que eu preciso agora. Existem animais se comportando como seres humanos, existem objetos se comportando como seres humanos. Isso quer dizer o quê, Cláudia? Que a figura de linguagem prosopopeia, também chamada de personificação, foi explorada exaustivamente. A atribuição de características humanas a seres não humanos. A bomba atômica é triste. Coisa mais triste não há. Quando cai, cai sem vontade. Quem disse? Vinícius de Moraes. Como que a bomba atômica é triste se ela não é pessoa, se ela não é animal? Ela é coisa. A Amazônia chora devido ao desmatamento. Como que a Amazônia chora? Ela não é pessoa, ela não é animal. A Amazônia é um território. Você observou? A prosopopeia, ela comunica exatamente isto. Uma condição de dar vida a esse mundo mágico do imaginário infantil. No momento que
uma agulha conversa com a linha, um apólogo, nós estamos vivenciando um trabalho artístico, porque no mundo real isso é impossível. Aproveito para chamar a atenção sobre essas duas produções, duas narrativas, a fábula e o apólogo. Nesses dois momentos, a prosopopeia é acionada quase que interinamente, na narração toda. Mas a fábula consiste em atribuir a animais características humanas, ok? E fábula encerram essas produções uma lição de moral. Já o apólogo, que também trabalha com a personificação, entrega aos objetos características humanas. Um apólogo muito conhecido e discutido na academia, no curso de letras, é esse, a agulha e a linha e a agulha, onde a agulha reclama com a linha que a vida dela é uma lástima. Na hora de coser o vestido de baile da madame, na hora do trabalho, é a agulha que abre o caminho para a linha alinhavar, unir, criar tessitura no tecido. Mas na hora do bom, da festa, a agulha fica em casa, mas a linha vai para o baile com a madame e usufrui do momento mágico. Mas quem de fato abriu o caminho foi a agulha. Então esse texto é maravilhoso e encerra uma lição de moral também. Tanto a fábula quanto o apólogo, esses dois textos estão a serviço da reflexão crítica e de um ensinamento. Lição de moral ensina, mas apólogo são os objetos agindo como seres humanos. Fábula são os animais agindo como seres humanos, animais irracionais. Ficou claro isso? Vamos avançar? E o último quadrado, o último quadrante, figuras fônicas. Se você lembra o que significa fônico, que está associado a fonema, fonema, menor unidade sonora distintiva da fala, facilita um pouco o caminho. Figuras fônicas. Nas figuras de som, explora-se a camada sonora da linguagem, a fim de produzir determinados efeitos. E é riquíssimo esse quadrado. Com a repetição, nós criamos efeitos fantásticos em versos, em letras de músicas, em textos em prosa. Olha o exemplo. Observe a figura aliteração. Repetição sistemática ou sistêmica de uma determinada consoante. Então, é para decorar? É para decorar. Então, aliteração é repetição? É. É uma repetição sistêmica? Sim. É uma repetição sistêmica de uma consoante? Isso, meu aluno. Se você trocar consoante por vogal, perdeu. Então, em horas ainda louras lindas, clorindas e belindas, brandas, brincam nos tempos das berlindas, as vindas vendo das varandas. Quem criou esses versos? Fernando Pessoa. Você observou na repetição do L, na repetição do B, na repetição do V? Os versos estão divididos pela barra, em horas ainda louras lindas. Segundo verso, clorindas e belindas brandas. Terceiro verso, brincam nos tempos das berlindas. E o último verso, as vindas vendo das varandas. Ok? Agora, claro que muito mais fácil é decorar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. R, 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 R. Claro que eu estou com uma aliteração. Devo acionar essa figura na minha dissertação? Claro que não, hein? Brincadeira nem hora. Assonância é outra figura fônica, porque vai trabalhar com som. Repetição sistêmica agora da vogal tônica ou do encontro vocálico
na sequência da frase. Então, a anterior falou da consoante. Essa vai ser a repetição da vogal tônica ou do encontro vocálico. Vamos nós? Como é escuro e profundo o mundo obscuro dos surdos e mudos. Preciso anunciar qual vogal foi repetida? Juro que não acreditei. Eu te estranhei, me debrucei sobre o teu corpo e duvidei. Esse ditongo final veio reiterado durante a produção de Chico Buarque. E aí, meu aluno, esta figura fônica deve ser trabalhada só no mundo da criação. Texto dissertativo não é espaço para essa liberdade. Paronomásia. O que significa isto? Preste atenção, meu aluno. Também chamada de paronomásia, é a aproximação de palavras de um texto pela sua semelhança na forma ou na pronúncia. Em resumo, são os parônimos. Há uma figura criada para representar os parônimos. Parônimos são palavras parecidas. Para trazer à mente, retificar, ratificar, imergir, emergir. E aí? Vamos para o exemplo? Exportar é o que importa. Repare que exportar aproxima-se de importa. Com tais premissas, ele, sem dúvida, leva-nos às premissas. Olha só, isso é muito interessante, porque se você não tiver o domínio da ortografia e do significado, você pode usar um pelo outro. E aí, meu aluno, isso aí é momento de prova, capítulo, vocabulário. Cai e muito. Não cai só os parônimos, não. Cai muito também os homônimos, os sinônimos, os antônimos, os hiperônimos e os hipônimos. Vamos trabalhar? Vamos, com certeza. Muito bem, onomatopeia. É fácil? É muito fácil. Essa figura é muito acionada no mundo lúdico, mágico das crianças, porque é uma forma de eu imitar sons de objetos. Consiste no uso de palavras que imitam sons em geral. Vamos nós? Havia uma velhinha que andava aborrecida, pois dava sua vida para falar com alguém. Estava sempre em casa, a boa velhinha, resmungando sozinha. Nhé, 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 nhé. Cecília Meirelles. Claro que a onomatopeia acontece no resmungar da velhinha. Ali, a simulação de um som. Paralelismo. Essa cai em prova? Cai, mas não pode ser confundida com uma estrutura de tratar todos os termos oracionais da mesma forma. Fique atento, porque agora é figura de linguagem. Repetição de palavras ou estruturas sintáticas maiores de forma igual ou parecida, que se correspondem quanto ao som. Mais uma vez, quero lembrá-lo que esse pacote está associado ao som. Então, começou a circular o expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso para depois. Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso para depois do ano 2000. O autor desse paralelismo, Gilberto Gil. Então você percebeu a repetição de palavras e a repetição de estruturas. O efeito belíssimo. Isto é criatividade. É acionar a linguagem na sua perspectiva artística. E é para isso que as figuras de linguagem estão a serviço da humanidade. Para que você, que é um animal racional, mas também dotado de criatividade, use e abuse. Afinal de contas, o cérebro possui 2 hemisférios. O esquerdo, que é razão, e o direito, que é emoção. Hora de praticar?
Meu aluno, não pense que é só teoria. Claro que você agora partirá para um trabalho personalíssimo. Há muita informação, Cláudia, eu sei. Mas eu sei também que nesse pacote há questões de provas. Eu preciso que você entenda que há mais figuras, são mais de 50. E aí, o que você fez, professora? Eu peguei a laranja, espremi e só tirei o suco. O bom suco. O bagaço eu joguei fora. Eu estou entregando para você as figuras que você sabe que são as recorrentes nos concursos públicos. Se você baixar agora provas da Sesgran Rio, FCC, FGV, CESP, NCE, seja qual for a banca que ocupa esse território nacional, você encontrará essas figuras de linguagens, porque elas estão mais presentes e são mais acionadas no dia a dia dos brasileiros. Preciso que você entenda que essas informações você não vai decorar do dia para a noite. Pare com esse sonho. Isso é pesadelo, inclusive, porque você vai lutar contra um tsunami, você vai nadar contra a maré, você vai cansar, eles vão vencer. Palpite? Fazer como eu fiz, um pouco de cada vez. Eu preciso ganhar essa matéria com velocidade, Cláudia. Meu aluno, nós começamos essa aula falando que a leitura com velocidade não enriquece. Então aprenda que tudo tem seu tempo. Eu preciso que você, quando estudar, esteja inteiro nesse ato, porque essa viagem tem de valer a pena. Não se gasta tempo, porque esse é produto escasso, não renovável. Uma vez perdido, foi embora. Não vamos recuperar. Um novo tempo chegará, mas aquele foi desperdiçado. Nós que trabalhamos com conhecimento, nós que trabalhamos com informação, sabemos perfeitamente que não há um dia para se perder ganho de informações. E nós não perdemos. O que acontece é que brasileiros estão no mundo, mas não em conexão. Então, aulas belíssimas são dadas, informações importantíssimas são compartilhadas, só que alguns brasileiros não valorizam e não aprendem. No momento que você está no mundo, você não precisa estar em uma sala de aula, você não precisa estar aqui, de frente, para a Cláudia, para adquirir conhecimento. Basta você usar os sentidos e ser crítico. E ser crítico significa pensar, julgar e decidir. Você não é obrigada a concordar com o posto, mas uma vez discordando, você é obrigada a fundamentar, pelo menos para você mesmo, ok? Um prazer estar com você, sempre um prazer estar com você, compartilhando informações sobre essa maravilhosa língua portuguesa. Meu aluno, ganhar língua portuguesa é ganhar o mundo. Espero que você esteja gostando do trabalho, aproveitando as nossas conversas e vou dar o tempo merecido. Você precisa revisar tudo que foi dito, essa base teórica, e depois volte para a prática. Esse momento é muito importante, principalmente para você. Você fará uma autoavaliação. Professora, de cada 10 questões, eu acertei as 10. 10 para você. Mérito seu. Cláudia, eu errei 3, errei 5, errei todas. Interessa. Errou? Refaça. Errou? Refaça. Entenda o processo para não errar na hora D. Hora D? Concurso verdadeiro. Legal? Espero por você daqui a pouco, na hora de praticar.